Olá, congressistas do primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia, tudo bem? Eu sou a professora Milena Gayum Maluf, da Universidade Federal do Amazonas, e eu vou falar para vocês hoje a respeito dos métodos e técnicas biotecnológicas para a conservação de plantas. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou bacharela e licenciada em Biologia pela Universidade de Araraquara, tenho especialização diversas, na verdade, né, que versam sobre os assuntos plantas medicinais e fitoterapias, muitas delas pela Facuminas, né, mas tem de outros lugares também. Mestrado em biotecnologia na área de plantas medicinais pela Universidade de Ribeirão Preto e doutorado em biotecnologia na área agroflorestal pela Universidade Federal do Amazonas. Eu sou professora titular da Universidade Federal do Amazonas. Eu estou lotada no Instituto de Saúde e Biotecnologia, aqui no interior do estado, numa cidade chamada Quari. E eu atuo na coordenação de biotecnologia, onde eu sou concursada para as disciplinas biodiversidade, conservação e uso de recursos genéticos e cultura de tecidos vegetais. No entanto, eu ministro várias outras, como propriedade intelectual, etnolevantamento, morfofisiologia vegetal, estágio em cultura de tecido e muitas outras aí, geralmente na área de botânica ou biotecnologia, que é a minha formação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, fazendo uma breve retrospectiva do assunto de conservação de plantas, é que conservar não é manter congelado no estado atual. Pelo contrário, ele é uma utilização, perdão, ele é uma gestão da utilização sensata da natureza e seus recursos em benefícios da sociedade humana. Então, assim, a gente utiliza a biodiversidade para obtenção de nossas roupas, roupa de malha, o que eu estou usando, né? Móveis, como os que eu estou aqui sentada no de madeira agora, os nossos alimentos, alface, tomate, carne, bovina, suína, de peixe, né? Leite, né? Trigo para fazer bolo, pão, bolo e bolacha, enfim, né? Tudo que a gente come, a maior parte é divino da natureza. As medicações, como por exemplo plantas medicinais, ou mesmo os alopáticos, como por exemplo o captopril, que é que é a primeira medicação que os médicos, perdão, o primeiro medicamento que os médicos dão quando a pessoa tem pressão alta, ele é feito à base de venenos de serpentes, né? Então, assim, advém da biodiversidade também. Nós temos N medicamentos, né, que advêm de plantas medicinais, a maioria deles, as moléculas, né, são advindas de plantas ou mesmo os fitoterápicos, né, que são partes de planta pura. Então a gente vê que a conservação, ela tem que ser feita porque a gente sobrevive dela, né? Mas muitas vezes não adianta a gente falar, né, ou a pessoa não tem consciência de que a gente sobrevive, que a gente necessita da biodiversidade para sobreviver, então a gente acaba usando aí alguns argumentos apelativos, né, para fazer com que os indivíduos sintam-se culpados, né, e tentem evitar a destruição da biodiversidade, fazendo assim a sua conservação. Então, o primeiro elemento que a gente tem para usar esse tipo de discussão é que Deus criou. Então, se Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há, né, inclusive a biodiversidade, quem é o homem para ir destruir o que Deus fez, né? O homem é o único ser inteligente na face da terra. Então, veja, se ele tem inteligência, ele não pode destruir os outros animais, né? Ele tem que ter competência para conviver com os animais de forma a não permitir que esses animais perturbem o homem, né, sem ter que matá-los. Aí a gente tem a lei da herança também. Olha, a gente recebeu a herança de biodiversidade de nossos pais e a gente tem que deixar para os nossos filhos. Então, nós recebemos rios limpos, nós recebemos florestas frondosas, a gente tem que passar para os nossos filhos rios limpos e florestas frondosas. A gente não pode destruir o que a gente tem, tá? Então, essas questões são frequentemente invocadas durante as campanhas de sensibilização das organizações de proteção à natureza. É muito comum a gente ver, né, os conservacionistas falando da questão dos motivos éticos, né? Bom, a proteção da biodiversidade pressupõe que nos interessemos não somente pela proteção das espécies selvagens, mas da mesma forma pela diversidade genética das espécies cultivadas e domesticadas e seus parentes selvagens. É óbvio, né? Quando a gente vai conservar, a gente não vai conservar apenas a espécie carismática, a gente vai conservar o ecossistema inteiro, incluído aquelas que são selvagens, incluído aquelas que são domesticadas, né? Por quê? E os parentes selvagens, a gente não vai conservar só, né? Porque quando a gente domestica, o que a gente faz? A gente vai
fazendo os cruzamentos, de modo que aquela espécie tenha umas características genéticas que expressem fenótipos que são interessantes para a gente, tipo um fruto mais vermelho, mais polpudo, mais doce, com um sabor mais característico, acentuado, enfim, né? E aí, quando a gente vai fazendo esse tipo de melhoramento, a gente pode, e muitas vezes, estar perdendo, por exemplo, genes de resistência a doenças, né? Então, onde que a gente vai resgatar esses genes de resistência? A gente vai voltar lá no selvagem, quando a gente precisar, para readquirir, né? Para recolocar esses genes de resistência nas espécies que já estão domesticadas, né? Então, elas são muito importantes de serem cultivadas porque a gente faz a reintrodução de genes de interesse nessas espécies, tá? Bom, existem diversas maneiras de proteger a biodiversidade, né? A gente tem que a nossa legislação, na legislação brasileira, a gente tem o documento que melhor representa, né, a legislação de conservação do meio ambiente para a biotecnologia é a Convenção da Diversidade Biológica, chama CDB, né? Ela foi promulgada pelo decreto número 2519, de 16 de março de 1998. Então, aqui, ó, tá, né, o decreto, né, ele tem várias páginas, eu sugiro que vocês leiam ele na íntegra, tá? Mas ele vai fazendo várias definições e é isso daí quem diz como a biotecnologia deve atuar no nosso país, que é o Brasil, tá? Então, entre as definições que ele dá o que de conservação in situ, que é o quê? Que consiste em manter os organismos vivos dentro do lugar onde eles surgiram, né, no meio de origem daquela espécie. Então, isso vai permitir que as comunidades de espécies prossigam a sua evolução, adaptando-se às mudanças do meio ambiente e abrangendo um grande número de espécies sem a necessidade de fazer inventário prévio. Ou seja, a espécie está lá no meio ambiente e aí ela vai evoluindo conforme o tempo vai passando, né? Ela vai interagindo com o meio ambiente, com as outras espécies, e assim ocorre a evolução natural. No entanto, gente, para que isso daí ocorra, é necessário que seja feita uma manutenção integrada, né, do funcionamento ecológico daquele ambiente, porque, veja, se a gente não fizer a manutenção da integridade do ecossistema, como é que ele vai evoluir? Se a gente estiver tirando coisa de lá o tempo todo, como é que ele vai evoluir naturalmente? Não dá para saber, porque a gente está tirando as coisas de lá, né? Então, nem sempre é possível fazer isso daí in situ. Por quê? Porque muitos habitats já estão demasiadamente perturbados e alguns deles já até desapareceram. Como é que eu vou conservar uma coisa num lugar onde o que era original ali já desapareceu? Não tem jeito. Então, eu vou ter que usar de outras metodologias para fazer a conservação daquela espécie. Então, uma outra metodologia que a gente tem é a conservação ex situ, que a gente consiste em conservar a espécie fora do ambiente natural dela. A gente, para plantas, tem dois tipos principais, os jardins botânicos e os bancos de germoplasma. Então, um exemplo que a gente tem de jardim botânico é o do Paraná, né? Eu moro aqui no Amazonas, e aí, quando eu fui no congresso lá no Paraná, eu fui no Jardim Botânico, eu assustei, tem um monte de planta tipicamente amazônica lá. Então, o que é esse tipo de conservação? A gente pega uma determinada espécie e planta ela num lugar, como, por exemplo, fazer um sítio, né? Ou então a gente pode fazer banco de germoplasma, que pode ser in vitro ou ex vitro, e muitas vezes a gente faz a combinação do cultivo de ambas, né? Combina os dois tipos de cultivo. Então, a gente pode, em vivo, né, fazer uma fazenda daquela determinada espécie, né? Ou então eu posso fazer in vitro, coloco lá as plantinhas dentro do vidrinho, cresço elas em meio de cultura. Isso tudo vai depender de quê, né? Ao tipo de condição que essa planta está sujeita, ao tipo de crescimento dela, a biologia dela, enfim, né? O que é mais interessante para mim? Ah, eu estou cultivando uma planta que é lá do meio da floresta, eu consigo ir lá pegar toda hora, eu tenho como preservar ela lá, eu consigo plantar ela, às vezes a gente não consegue plantar, né? Então a gente coloca in vitro para fazer multiplicação massal dessa espécie. Às vezes eu não consigo conservar ela em um banco de sementes, porque ela não é ortodoxa, ela é recalcitrante. Então, eu vou ter que plantar, né? Então, isso vai depender da espécie, de como a espécie responde para a gente, tá?
Mas, enfim, para poder fazer essa conservação in situ, num primeiro momento, né, teve toda uma evolução das áreas de conservação, né? Então, num primeiro momento, foi feitas as áreas protegidas. A longo prazo, a sobrevivência de muitas espécies depende unicamente da proteção de seus habitats. Assim foram implantadas as áreas protegidas, que são lugares que o Estado julgou necessário proteger e gerir com o objetivo de conservar. Mas esse termo é muito genérico, por quê? Porque ele está definindo áreas muito grandes, né? E estão definindo também áreas muito pequenas. Então, desde reservas gigantescas como a de Mamiral, que a gente tem aqui em Tefé, né? Como pequenas áreas de sítio, né? Que para conservar uma espécie ou outra que tem ali. Então, muito genérico, né? É, Hoje, estima-se que existam cerca de 4.500 sítios protegidos, né, representando cerca de 3,5% das terras emersas. Esse número varia de autor para autor, tá? De qualquer forma, as áreas protegidas, elas têm como característica, né, tratar-se de reservas integrais, onde a ação humana é proibida, né, ou quando tem zonas habitadas, nas quais a proteção da flora e a fauna é assegurada por populações locais na gestão do meio e das espécies. Então, assim, ó, de duas uma, ou não entra ninguém, ou só quem vai entrar é a população que é natural daquela espécie. Aqui nós temos exemplos de população natural no Amazonas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Então, eles por si só já fazem a conservação dessa espécie. Não é preciso ir lá ensinar, por quê? Eles sabem que se eles pescarem na época de Piracema, no outro ano eles não vão ter aquela espécie para pescar. Eles sabem que se eles desmatarem uma determinada área, vai alagar e eles vão perder a terra do plantio, ou o solo vai lixiviar e não vai ter nutrientes, né, suficiente para a próxima plantação, para a plantação do próximo ano sobreviver. Então, a população que é normal ali, né, que é originária daquele lugar, ela não degrada o meio ambiente, ela conserva, muitas vezes eles ensinam a gente a conservar, né? Então, vamos ver um pouquinho, né, como que surgiram os santuários e como isso daí precisou de uma gestão participativa para funcionar. Então, no final do século XIX, com a criação das primeiras zonas protegidas, a ideia dominante era de que a conservação e a exploração dos meios naturais eram incompatíveis, né? Ou seja, o homem não poderia explorar grandes áreas ambientais para evitar que houvesse perturbações ali naquelas espécies que existissem, tá? Então, nesse santuário só poderiam entrar cientistas ou visitantes que fossem fazer estudos ali da natureza, né? Que gostavam de lidar com a natureza, que não iam, né? Que não iam degradar aquele ambiente. Então, tinha muita excursão de universitários para conhecer as áreas, né? Eu escrevi escolas aí. Hoje em dia é admitido escolas, né? Porque já tem toda uma educação ambiental envolvida ali, né? Bom, a criação de áreas protegidas virou um problema em regiões habitadas, tá? Porque não basta a gente não, né? O presidente da República fazer um documento dizendo que a área, né, longitude e latitude X é uma área de preservação, é um santuário, e ninguém entra mais. E se a gente tiver uma população indígena ali naquele lugar, o que que a gente faz? Tira a população indígena inteira daqui do interior, joga lá em Manaus e deixa essa população lá. Olha só os conflitos sociais que a gente vai gerar na zona urbana. Essas populações típicas indígenas, estou falando do índio raiz, não estou falando do indígena que vem para a cidade, não estou falando do indígena que já está urbanizado, estou falando do indígena que fica lá dentro da aldeia mesmo, né? Que não tem muito contato com populações humanas urbanas. Veja, ele não trabalha do jeito que a gente trabalha, ele não está acostumado a acordar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus, entrar às 8 horas no trabalho, sair 6 horas da tarde, comer as comidas industrializadas que a gente come, né? E depois chegar em casa, ter que limpar a casa. Eles não vão conseguir trabalhar. Eles não estão habituados a lidar com as doenças que a gente dá, né? Então, assim, isso daí vai sobrecarregar também o sistema, a educação vai sobrecarregar o sistema médico. A gente, do local, eles não têm, a educação deles, a cultura deles é diferente da gente. Muitas vezes eles não falam nem o português.
como é que você vai fazer para inserir essas crianças na escola, né? Ou seja, vai, além de você é, tirar a pessoa do ambiente dela, você vai aculturar ela para ela receber a nossa cultura. Isso não faz sentido. Essas pessoas vão adoecer, se não adoecer de germes, né? De vírus, fungos e bactérias que a gente tem aqui na zona industrial, que são muito diferentes daquelas que eles têm lá, o sistema imunológico, eles vão adoecer de depressão, né? Porque não é este o sistema de vida deles. Então, assim, não vai dar certo, né? Eles têm que ficar lá no lugar deles, né? Então, para que essa proteção no meio ambiente dê certo, as populações naturais elas têm que participar da gestão daquele lugar, daquele local que a gente está querendo preservar, né? E isso é um fator chave para que esses projetos funcionem, senão não vai dar certo, né? Então, um outro problema que a gente tem, muitas vezes, né, é a necessidade de melhorar o nível de vida das populações que tem ali. Então, a gente vai ter que dar um jeito de fazer um estímulo econômico, né, para que essa preservação seja eficaz. Então, muitas vezes, nessas áreas, é cobrado ingresso. Então, a gente tem muitas áreas que são consideradas de conservação ou de preservação, né? Como, por exemplo, lá no município de Bonito, no Rio Grande do Sul, onde as pessoas vão fazer ecoturismo, com um guia que fez faculdade, né, de turismo para ecoturismo, que sabe levar as pessoas lá, né? Então, como que funciona? Por exemplo, né, você vai ver a gruta que está no sítio do cara, você vai numa agência de turismo, só pode ser feito com agência de turismo, você não pode chegar sozinho lá no sítio do cara e querer entrar, porque tem todo, né, o processo de como as pessoas devem se comportar, como é que um carro pode andar, onde que ele pode andar, a questão da manutenção do lixo, até onde você pode levar uma garrafinha de água e onde você tem que fechar, onde você pode pisar, onde você não pode pisar. Então, né, você chega, como é que funciona lá? Você vai a uma agência de turismo, paga a um guia de turismo devidamente preparado para lidar com populações em área de conservação, e aí você entra no sítio do cara com o carrinho de turismo, vai lá na gruta, bate foto e vem embora. Ou vai lá no barranco, vê, né, as ararinhas azuis e vermelhas, bate foto e vem embora. E é avisado que você não pode bater palma, que você não pode gritar, que você não pode falar alto, que tem que ir em silêncio, porque senão as aves se agitam, né, batem nos ninhos, os ovinhos caem. Então, assim, e aí não vai ter, né, indivíduos para a próxima geração. Então, tudo isso, né, todo esse turismo, ele é feito com uma pessoa que vai fazendo a educação ambiental nos turistas, né? É muito interessante. E aí, a cobrança do ingresso ajuda a manutenção da área, porque parte vai para a agência de turismo que paga, obviamente, né? O cara que levou a gente lá, como também para o dono do sítio, de modo que o dono do sítio não vai querer plantar, não vai querer derrubar, né? Só o fato dele conservar está gerando dinheiro para ele, tá? Então, isso acabou levando a um conceito de reserva de biosfera já nos anos 70, né? Um pouquinho mais para frente, porque havia necessidade do homem entrar e ficar em equilíbrio com aquela biosfera, né? Então, as reservas de biosferas, elas têm três tipos de funções. A primeira é o desenvolvimento econômico e humano viável no plano social e ecológico, ao autorizar a utilização dos recursos pelas populações locais. Então, a gente faz isso daí nas zonas de transição habitadas, tá? Que é onde ocorre a prática de exploração durável dos recursos que são fornecidos e desenvolvidos, né? Então, assim, a gente tem aqui, ó, um desenho dessa área que eu estou querendo dizer. Então, assim, ó, nessa área verde, né, dessa reserva de biosfera, a gente tem na parte mais externa, que seria essa área verde, que é a zona de tampão habitado. Ali a gente pode desmatar, pode caçar, pode coletar, desde que você reponha, né? Desmata desde que você planta. Você caça desde que não caça filhotes, desde que não caça fêmeas, desde que caça na época adequada. Mesma coisa, você pode pescar, desde que não seja na peracema, desde que não seja fêmeas, desde que não sejam filhotes e tudo mais. Dentro das regras, pode sim utilizar a natureza, tá? Uma outra função é o apoio logístico para projetos de demonstração e atividade de educação ambiental e formação, que é o que ocorre aqui nessa zona tampão, que é a zona amarela, tá? Então, somente atividades de conservação são autorizadas, no caso, o turismo educacional ou a pesquisa.
né? Então, só a gente que sabe lidar com educação ambiental que vai entrar ali dentro, né? Não vai entrar uma pessoa que não conhece. E, por fim, a gente tem uma função de conservação de paisagens e ecossistemas e viabilidade genética, que é essa área vermelhinha aí, que é uma área que é estritamente protegida. Ele é reservado para proteção a longo prazo. Aí, aí é recomendável que, inclusive, as populações origens, né, de origem não entrem aí, as ribeirinhas, as indígenas, mas também não é proibido, porque se a área do cara tá lá, né, a gente não pode tirar de lá. Bom, se bem que também eles não perturbam o meio ambiente, né? Então, o homem é considerado um dos componentes do meio a preservar, tá? Tanto porque ele precisa do meio ambiente, como porque ele é o maior modificador do meio ambiente, tá? E esse modelo de reserva de biosfera, ele é um modelo positivo, porque as populações envolvidas têm estado associadas à sua implantação e sua gestão, ou seja, né, as populações usam e recebem para conservar. Então, elas podem usar o meio ambiente de maneira consciente, né? E, desde que devolvam, né, o que retiraram de lá, e eles recebem dinheiro para conservar o meio ambiente. Então, dessa forma, como que deu certo, né? Qual é o problema, né? A dificuldade encontrada nas áreas protegidas? Então, a gente tem lá, né, que a primeira coisa, qual é a principal área? Qual área que a gente deve proteger? A gente deve proteger o país inteiro, mas não tem jeito. Se a gente for proteger tudo, a gente não vive em área urbana, né? A gente não constrói mais. Então, que área que eu protejo? Uma área muito grande que tem muitas espécies ou uma área pequena que tem espécies endêmicas? Né? O que que é mais interessante? Que eu não vou poder proteger tudo. Bom, outra coisa, as zonas protegidas, elas são estáveis do ponto de vista institucional, porque mudanças políticas acarretam incertezas, né? Tanto na manutenção da área, será que mudar de presidente aquela área vai continuar a ser protegida? Como no funcionamento, como no financiamento, né, de outros países, nos nossos países, nos países que estão em desenvolvimento, como o nosso, é meio incerto. Então, a gente tem assim, ó, a gente teve um caso, né, alguns anos atrás, com o presidente Bolsonaro, que ele queria fazer com que a floresta amazônica deixasse de ser uma área protegida, né? E aí o pessoal lá da ONU começou a gritar para ele, não pode, não pode, tem que proteger, porque vai acabar com a biodiversidade e tudo mais. Então, veja, se ele assina lá um documento dizendo que não é mais área protegida, ia começar a derrubar para fazer pasto, né, na floresta, ia começar a derrubar a floresta para erguer áreas de turismo, né, de construção civil, ia se fazer áreas de caça, de pesca, de coleta, né, comercial, ia destruir tudo que tinha, né? E aí os demais políticos começaram a gritar. E nessa a gente perdeu um monte de verba, né, de outros países para manutenção dessas áreas. Bom, as zonas, elas são protegidas, elas são vulneráveis, né? Principalmente em problemas, em períodos com problemas sociais ou em conflitos armados. Então, assim, por exemplo, der alguma epidemia, uma coisa assim que as pessoas precisem ir para dentro das florestas para sobreviver, elas vão degradar, porque elas vão começar a coletar e caçar e derrubar para poder fazer suas residências, sua área de proteção, enfim, seus abrigos. Eles vão começar a usar aquilo que está dentro da área protegida, né? Ou como aconteceu uns tempos atrás, que nos países, num dos países de fronteiras com o Brasil estava tendo guerra, as pessoas começaram a entrar, né? E aí elas começaram a entrar em áreas protegidas, né? E a gente faz o quê? Se atirando em todo mundo, né? A gente pegava as pessoas e recolhia de lá, mas é uma coisa que está sujeita, se entrar muita gente, vai degradar mesmo, né? O Estatuto da Área Protegida permite a exploração de minerais e a abertura de estradas. Então, assim, ó, minerais, né? Tem mercúrio, por exemplo, que o pessoal usa, né, na extração de ouro, e o que acaba contaminando a terra, a água e o solo que está em volta dele. Se você criar estradas em áreas protegidas, você vai produzir zonas que vão causar efeito de borda e vão acabar matando, né, as plantas a vegetação que está ao lado da estrada, e aí vai matando a que está do lado, a que está do lado, a que está na borda, na borda, na borda, quando você vê, você tem uma área todinha, né, muito grande, extinta aí, por conta da questão do efeito de borda, né?
A gente tem o desenvolvimento industrial que provoca poluição de zona protegida. Mas como é que você vai impedir que a fumaça que uma determinada indústria chegue numa área de proteção? Como que a gente vai impedir que um lixo, um despejo industrial que foi jogado num lixo chegue na área industrial? Não tem como a gente impedir isso, né? A gente pode fazer multar o cara para ele não jogar, mas se jogou, ele vai acabar contaminando, vai matar os peixes, né? Em toda a vida aquática que tem lá e a terrestre, ciliar, enfim, né? Vai degradar, não tem como. Então, por conclusão, a gente tem que as zonas protegidas são necessárias, mas não estão totalmente protegidas dos impactos ambientais. E o que que a gente faz, né? Como que a gente faz a conservação dos recursos genéticos? Aí a gente vai ter que usar diferentes enfoques, in situ e ex situ junto ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem o quê? A gente faz a primeira coisa, bancos de genes. Então, em relação à degradação do meio ambiente naturais ou das necessidades das indústrias agroalimentícias, frequentemente é necessário conservar as espécies e a variabilidade naturais e domésticas fora do seu lugar de origem. Então, os genes de plantas só podem ser conservados em problemas, em sistemas vivos, ou seja, em plantas inteiras ou partes delas, que devem permanecer vivas e em boa saúde. A maior parte das plantas cultivadas são conservadas ex situ em bancos de germoplasma, que podem ser divididos em quatro métodos principais. Então, como a gente só consegue conservar gene de planta dentro de planta, a gente vai ter que dar um jeito de conservar essas plantas, né? Num lugar que a gente chama de banco de germoplasma, que é um banco de genes, que tem uma grande variabilidade genética de uma mesma espécie num grande lugar. Então, o primeiro tipo de banco que a gente faz é o banco de grãos, né? Que a gente usa sementes, que são a parte de plantas mais fácil e barata de conservar. A gente consegue conservar em banco de germoplasma, de semente, de banco de grãos, aqueles sementes que tem, de espécies ortodoxas, que tem temperatura que conseguem sobreviver em temperaturas de 20 Celsius, de 20 graus Celsius, né? Sem perder a viabilidade. E sementes de espécies de cereais podem permanecer assim por cerca de 100 anos. Então, ó, a gente pode conservar essas espécies em cilindros horizontais, em sacos de semente, em caixas plásticas dentro de áreas de banco, de salas, né, que sejam mais resfriadas, em placa de Petri. Qual que é o melhor? Não sei, vai depender da sua espécie, das características biológicas dela, da área que você tem para guardar e armazenar isso daí, das características dessa área, da sua região, enfim, né? Vai depender. Aí a gente tem os bancos de genes no campo, que é in situ, né? A maior parte das espécies vegetais que não produzem grãos facilmente são conservadas no campo sob a forma de planta no pé. Várias espécies economicamente importantes para países tropicais se reproduzem via vegetativa, como batata, batata doce, mandioca, inhame, não tem semente. O que que eu faço? Planto ela numa fazenda, tá? Ah, ou então, é o que a gente está falando aqui, salvaguarda a origem dela, tá? O lugar de origem dela e deixa ela lá quietinha no canto dela. Então, espécies recalcitrantes também são conservadas dessa maneira, como café, seringa, banana, não consegue guardar elas em sementes em temperaturas menores que 20 graus Celsius, né? Então tem que plantar, deixar ela quietinha lá no canto dela, né? Plantar ela no campo. E aí, quando a gente não consegue conservar a área de origem dela, que é a área natural, a gente pega e faz fazendas, né? Então, vai lá, faz fazenda de cana, faz fazenda de laranja, faz fazenda de café, né? Planta ela em fazenda, cada indivíduo é geneticamente diferente do outro. Aí a gente consegue fazer um banco de genes. E, por fim, a última técnica que a gente tem é a de cultura de tecidos vegetais, né? Onde a gente faz a multiplicação. A gente tem várias técnicas aqui que interessam para a gente poder chegar lá no banco de germoplasma, que é o que interessa para a gente, né? Então, a principal técnica que a gente tem é o quê? Cultivar pequenos propágulos em meio de cultura, né? E regenerá-los em plantas inteiras. Então, essas técnicas, basicamente, a gente funciona da seguinte forma: a gente pega lá uma planta matriz, aonde a gente tem os meristemas apicais, os meristemas laterais, os meristemas radiculares. Qual parte que eu pego vai depender de espécie para espécie. Se produzir raiz e a gente conseguir perdão, se produzir semente e a gente conseguir multiplicar a semente, perfeito, melhor ainda, tá?
Mas a gente vai lá, pega um pedacinho da planta que a gente chama de explante, tá? Passa por um processo de desinfestação. Basicamente, a gente usa hipoclorito de sódio ou de cálcio, tá? Um fungicida sistêmico, Berosal, Benomil, né? E depois a gente lava com álcool 70 para destringir, e depois banha com água destilada estéril umas 4 vezes e põe no meio de cultura. Dependendo da concentração de auxina e citocinina, a gente pode estar produzindo o quê? Embriões somáticos, e depois a gente encapsula e faz semente sintética, ou a partir desses embriões in vitro mesmo, a gente pode regenerar plantas inteiras com parte aérea e raiz. Ou então, a gente pode induzir apenas brotos, a parte aérea, sem a parte de raiz. Se eu tiver clonando, eu não preciso obrigatoriamente ter raiz in vitro, tá? Porque a difusão do nutriente do meio para o xilema, né? Aí, se eu quiser regenerar a planta, eu posso fazer a raiz, né, o enraizamento, e aí regenerar uma planta inteira e colocar no meio ambiente. Eu posso fazer cultura de calos, regenerá-la numa planta inteira, enraizar e ter uma planta inteira. Eu posso fazer cultura de suspensão celular a partir do calo e aí extrai, por exemplo, metabólito secundário, se for de interesse, né? Ou então, se o que eu estiver procurando estiver na raiz, por exemplo, eu posso fazer só cultura de raiz. Mas o que interessa para a gente são as técnicas aqui que vão regenerar plantas inteiras, tá? Então, como que é feito dentro do vidrinho? A gente faz a conservação através da estocagem em condições de crescimento rápido, com temperatura de 25 mais ou menos 2 graus Celsius e umidade de 65, mais ou menos 65%, 18 horas, claro, para imitar as condições do dia. A gente mantém as plantinhas in vitro, isso daqui foi o Maia que desenhou, né? Na verdade, esse vidro ele é tampado para que não ocorra contaminação do meio de cultura, né? E a gente mantém aqui a plantinha de verdade, da forma como a gente trabalha, tá? E aí a gente mantém eles em sala de crescimento que tem essas características aqui. E aí a gente pode aqui, dentro do meio de cultura, produzir segmentos nodais, a gente pode induzir a floração e pode fazer a fecundação aqui para ter sementes in vitro, ou pode simplesmente crescer flores para vender. A gente pode pegar calos aqui, ó, mostrando a regeneração da parte aérea a partir de calos, tá? É, Aí a gente faz o que para conservar? Lá a gente está vendo como multiplicar rápido, né? Agora a gente vai conservar. Multiplicamos, vamos conservar os genes em banco de germoplasma in vitro, que é a técnica que a gente está querendo, né? Essa conservação, ela tem que ser feita em crescimento lento. Enquanto a multiplicação, que é a micropropagação, a gente, a gente repica a planta para multiplicar por todo mês, como a gente quer conservar, a gente tem que diminuir a quantidade de crescimento dessa planta, né? A velocidade de crescimento. Então, o que ela cresceria desse tamanho em um mês, ela vai ter que ficar disso daqui em 6 meses. Ela não pode crescer. Então, para eu falar que a minha técnica de crescimento lento lá no banco de germoplasma funcionou, eu tenho que demorar para repicar de 6 meses a um ano ou mais, tá? Então, quais são o que que eu faço, né, para fazer que essa planta tenha um crescimento lento? Primeira coisa, baixa temperatura de 25 para 18, mais ou menos 2. A umidade relativa pode ser variada, posso diminuir muito essa umidade relativa dela, né? Eu posso fazer fotoperíodo variado, botar mais claro, mais tempo de escuro, né, que é onde ela vai crescer menos, ou dependendo se for o contrário, botar ela mais tempo no claro, vai depender da espécie, tá? A gente faz meios de cultura variada, extremamente diluído, você dá pouco nutriente para a planta, ela não metaboliza direito. A gente faz a adição de grandes concentrações de reguladores osmóticos, como sorbitol, manitol, destrose no meio de cultura, que vai desidratar a planta e ela vai ficar com crescimento lento porque não tem água para fazer reações metabólicas. Ou então a gente faz a adição de óleo mineral, como é mostrado aqui, ó, até cobrir a planta, de modo que as trocas gasosas vão ser diminuídas, né, de modo que vai fazer o metabolismo dela diminuir. E isso tudo faz com que o crescimento fique lento. Uma outra técnica biotecnológica que a gente tem de conservação é, de plantas é a criopreservação. Aí a gente tem a metodologia clássica, né, e tem a metodologia moderna. Então, basicamente, o que que a gente faz na metodologia de criopreservação clássica? A gente vai pegar
segmentos apicais de mais ou menos 1 milímetro de plantas que já cresceram in vitro. E lembrando aqui, para fazer isso, a gente já tem que conhecer o protocolo de micropropagação, ou seja, de multiplicação dessa planta, tá? A gente vai pegar esse segmento apical, vai fazer tratamento com crioprotetores, ou seja, vai colocar ele num tubo cheio de vários tipos de açúcar para desidratar, né, por 1 hora. Aí a gente vai congelando lentamente essa plantinha aqui dentro do litro, né? Vai diminuindo a temperatura, né? De 0,3 a 0,5 graus Celsius por minuto, até ele chegar a menos 40 graus Celsius. Tá? Aí a gente vai jogar esse vidrinho dentro do tubinho de nitrogênio líquido a menos 160 graus Celsius. Isso vai provocar um congelamento rápido e a gente vai deixar lá dentro do tanque criogênico. Quando eu quiser descongelar, eu boto essa planta num copinho de água a 37 graus Celsius, e aí de duas coisas eu posso fazer. Eu posso, dependendo da espécie, já regenerar a planta inteira, né, lá in vitro, ela vai acordar, vai se multiplicar. E aí eu posso ou plantá-la ou repicá-la, multiplicá-la para fazer repicagem, né? Ou ela pode precisar dessa fase de criopreservação aqui, de remoção de criopreservador. Aí eu coloco ela no meio de cultura pobre em açúcar para que essa planta se reidrate aqui, né? E aí eu continuo dando a sequência aqui de multiplicação, coloco no meio de multiplicação, coloco no meio de crescimento, né? E aí eu regenero ela, ou eu regenero a planta ou eu vou multiplicá-la. Aí eu tenho as metodologias contemporâneas, né? É, que é basicamente a mesma coisa, mas o que que a gente faz? A gente passa lá pelo pré-tratamento com sacarose e ao invés de ir descongelando lentamente, a gente taca ela lá no fluxo laminar, né? Põe uma plaquinha de Petri, liga o fluxo laminar, deixa desidratar com o vento, né? E depois a gente pega e bota lá, a mesma coisa, no nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Quando eu quiser descongelar, vai lá num copinho de água a 37 graus Celsius, coloco no meio de cultura, né, para multiplicação de parte aérea, eu acresço, eu repico e faço multiplicação massal, ou então eu enraizo, né, e faço a aclimatação dela. Basicamente é isso. Aí a gente tem que ver a diferença aqui, né, dos dois tipos que a gente tem de criopreservação. A gente tem criopreservação em meio líquido, que é feita a menos 196 graus Celsius, onde a planta fica num tubinho que é totalmente coberto por nitrogênio líquido. Ou a gente pode fazer a variação a menos 150 graus Celsius, onde o tubinho da planta fica no vapor de nitrogênio líquido. De uma forma ou da outra, está menos 150 graus ou menos 196 graus, a planta está dormente, tá? Bom, esses bancos de genes, eles são práticos, né, para o selecionador, já que eles permitem ter um rápido acesso ao material genético oriundo de várias regiões. Então, eu consigo pegar um milho lá do México e trazer para cá, da mesma forma que eu pego uma planta daqui e mando lá para a África, né, de uma forma muito fácil, sem quarentena, porque no vidrinho a gente enxerga a contaminação. E eu sei exatamente o que é que eu estou mandando para o cara, que o cara está recebendo. Obviamente que tem os contratos para fazer isso. A gente não pode pegar e mandar assim a biodiversidade de gente de bobeira, né? Tem contrato para fazer. Então, ó, se a regeneração é efetuada regularmente, a conservação in vitro é um meio seguro de preservar os genes durante séculos, tá? As metodologias in vitro que eu acabei de dizer para vocês permitem preservar o material genético em perigo de extinção, ou cujo habitat natural tenha sido destruído. Detonaram tudo lá no meio ambiente, a gente bota aqui no vidro. Tanto é que a gente faz isso hoje em dia, né? A gente está vendo uma área de degradação, até que o biólogo está indo lá, está fazendo catalogação, a gente está catando tudo que tem levando para o vidro. Depois a gente vê o que tu precisa devolver lá para o meio ambiente, devolve, né? Mas a gente tem a opção de ter no vidro, né? Para conservar. E aí a gente tem um material genético, mesmo que se perca no ambiente, a gente tem lá no vidrinho, né? Os bancos de gene, ou bancos de germoplasma, exigem uma logística importante para assegurar a manutenção da cadeia de frio e são caros para funcionarem, porque, gente, menos 18 graus Celsius no Amazonas é de 4 a 6 ar-condicionados split ligado, e aí quando tá no verãozão, mais a gente precisa botar 8 ar-condicionado numa sala, né? Então, o custo é caro, o chão de vinil é caro, os agentes osmóticos é caro, o pantotenato de cálcio é muito caro. Então, tudo é caro para conservar, né? É preciso ter investimento.
no entanto, é garantido, né? Se não acontecer nenhum problema aí, né, de acabar a força, né, de perder essas plantas por calor, ou se ninguém for lá e bater a mão quebrando o vidro, né, a gente tem a garantia da conservação da espécie in vitro, né? O principal inconveniente é que a viabilidade de órgãos estocados é limitada e devem ser regenerados com base em planta inteira. Então, a gente não consegue conservar, tirar uma folha e deixar uma folhinha, tirar a semente e deixar a semente no banco de germoplasma in vitro, tá? A gente precisa ter um protocolo de regeneração de planta inteira, porque a gente só consegue conservar se tiver pelo menos 5 centímetros de parte aérea já crescido com folhinha e tudo mais, senão a plantinha morre lá dentro do vidro, tá? Bom, mas qual é a relação, então, que a gente tem que ter do homem com a natureza, né? O que que a gente conclui? Que o homem faz parte da natureza e precisa dela para sobreviver, então a gente tem que dar o jeito de conservar planta, animal e vegetal. Aqui a gente está falando de planta, então eu mostrei as metodologias biotecnológicas para a conservação de planta, tá? O homem utiliza a natureza para sobreviver, a gente come, veste, respira, mora na natureza. Por mais que tenha característica urbana, a maior parte do que tem dentro da casa da gente que a gente usa provém da natureza, então a gente precisa conservar, né? O homem precisa aprender a utilizar a natureza de maneira sustentada para sobreviver. A biologia, ou seja, não pode catar tudo, a gente tem que dar um jeito de conservar, utilizar de modo a conservar de maneira inteligente, né? Então, não é que não pode usar, pode, mas tem que usar de maneira inteligente e repor o que você está tirando. Então, a biologia de conservação é o que ensina isso, e a biotecnologia de conservação é o que resolve o problema que a gente tem no meio ambiente, né? Porque se tirarem muito de lá, a gente tem um vidro para devolver, né? Se não devolverem. A biotecnologia é a solução para grande parte dos problemas causados pelo homem, seja no quesito animal, vegetal, micro-organismo, a gente consegue devolver muitas espécies para o meio ambiente, né, fazendo métodos e técnicas biotecnológicas. Aí a gente só precisa convencer os economistas e os políticos a investir um pouco mais no nosso trabalho, porque, como a gente viu, é caro, né? E aí, o que que a gente faz enquanto não vai tendo esse investimento? A gente investe em educação, porque se a gente ensinar uma criança que um conceito é correto, ele terá esse conceito como correto pro resto da vida. Então, assim, os nossos pais não estavam nem aí para conservar o meio ambiente. A minha geração de que está entre 40 e 50 anos, né, 30 a 50 anos, já foi aprendendo que tinha como conservar. Mas a gente ainda tem alguns deslizes, né? A gente ainda gasta demais, compra demais. Já uma criança não sabe, né, a forma como conservar direitinho, né? Já uma criança, tipo os meus filhos, minha filha mais velha está com 14 anos, ela separa os lixos, tudo direitinho, tem que ter os lixos coloridos em casa, um para metal, um para vidro, um para reciclado orgânico, um para não sei, sabe, tem que ter todo lá, os 7 latinhas de lixo lá dela, tá lá separado, né? Então, assim, a gente separa o lixo em casa, porque para ela é importante. Ela desliga a água para tomar banho, ela se molha, aí para lavar o cabelo, ensaboar o corpo, ela desliga, depois ela liga de novo. Eu não consigo tomar banho assim, né? Então, assim, aí eu tomo um banho rápido para não gastar muito. Meu pai, minha mãe tá nem aí, está gastando. Então, veja, né? Conforme a gente vai tendo educação, a gente vai tendo comportamento diferente com relação à biodiversidade, né? Então, quanto aos adultos que cresceram de forma sem discernimento de como usar a biodiversidade e como conservar o meio ambiente, a gente tem que bater na mesma tecla, que é o quê? Fazer conscientização dessas pessoas, né? O grande problema é que, infelizmente, para que essa aprendizagem seja eficaz, né, a dor não ocorra na alma, mas sim no bolso, porque a pessoa não tem dó, né, de estar gastando na biodiversidade. Ela fala, tem dinheiro para pagar, eu vou comprar e compro. Eu tenho dinheiro para pagar água, eu vou tomar banho do jeito que eu quero, né? Aí ela vai parar o quê? De fazer esses gastos absurdos quando quando começar a ficar doente por conta da poluição, porque derrubou muitas árvores, aí não está tendo a filtragem adequada no ecossistema tal da doença respiratória, e a pessoa vai ver o preço do remédio que está caro, vai falar, ah, é melhor conservar as plantas mesmo, né? Então, gente, era isso que eu tinha para pôr para vocês, tá? Meu e-mail é milena@fam.edu.br, eu tenho Facebook e tenho Instagram, @milena_malosso, e estou à disposição para conversar com vocês, tá? Caso vocês tenham interesse, é só entrar em contato. Era isso que eu tinha por para vocês. Até mais. Tchau, tchau.